Graças a paz, Senhor Jesus Cristo, a todos os santos que acordam todas as manhãs com expectativa de que Ele voltará. A todos os santos que olham para os céus diariamente e dizem, será que é hoje? A todos os santos que têm plena convicção de que são errantes nesse mundo, de que são peregrinos, não se apegam às coisas desse mundo, mas estão com os pensamentos e o olhar lá no céu dizendo, será que é hoje? Será que o noivo volta? E a noiva fica com expectativa, não fica? A noiva olha e diz, será que o noivo vem hoje? Será que hoje é o dia que finalmente iremos para as bodas eternas? O lugar onde não terá mais choro, não terá mais tristeza, a morada eterna que Ele preparou. Por isso que os santos vivem cheios de expectativas, não é verdade? E você veio hoje pela manhã com expectativa de quem sabe hoje é o dia do noivo voltar. E nós veremos o céu se abrindo. Eu não sei se é Miguel ou Gabriel, um deles vão tocar trombetas. Nós vamos ouvir as trombetas. E uma voz sairá e disse, vinde benditos do meu Pai, para a morada eterna que eu vos preparei. Hã? Não é bom demais? E a igreja vai subir, a noiva vai subir adornada ao encontro do noivo, vai ser nos ares. Diz que nós vamos cantar um hino, igual lá de Apocalipse. Nós vamos subir cantando, cantando. Você imaginou nisso? Eu acordo às manhãs e fico pensando nisso. Será que é hoje que Ele vem? Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou fazer? Ei, Jesus é bom demais. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5. Eu não vou falar diretamente sobre a mensagem da cruz, mas vou passar por ela, mais um conceito prático. Ele é mais prático mesmo, de um homem que se encontra com o mestre. O Itamar pediu, eu disse ontem, eu não sou vendedor de livros, tá? Mas esse livrinho aqui, eu fiz Mochileiros da Fé, ele é um livro mais técnico, mas eu comecei a estudar, eu fiz teologia, mas depois fiz sociologia, então eu sou sociólogo como profissão, teólogo como vocação. E de uns anos para cá, tem um fenômeno que os antropólogos chamam de nomadismo religioso ou trânsito religioso. E é interessante como os homens, né, no que chamamos pós-modernidade, você tem esse trânsito religioso, esse nomadismo religioso. Não sei se você, aqui o Moarama, você já percebeu isso, mas em São Paulo é muito frequente. Você tem um grupinho que ele fica migrando de igreja para igreja. Ele vai aqui, você olha, no outro ano ele está na outra, no outro ano ele está na outra. Aí o outro que era da outra foi para uma foi para lá, e é um trânsito religioso, que os antropólogos e sociólogos chamam. E eu pesquisei algumas igrejas neopentecostais e quis saber qual a razão desse trânsito religioso, e eu chamei de mochileiros da fé. Por que hoje você tem essa mobilidade? Eu não sei quantos anos você está no Evangelho, mas uma pessoa nascia numa igreja, ela geralmente morria na igreja. Naquela igreja que os pais eram, etc, etc, etc. E hoje você tem esse trânsito. E a minha pergunta foi, por que isso ocorre? Então, ele ajuda a explicar algumas coisas desse trânsito religioso, principalmente líderes espirituais, estarem atentos, porque essa mobilidade, porque hoje se quebraram os laços, que a gente chama os laços da tradição, como família, costumes, porque hoje não há mais essa ligação. E eu procurei entender isso através de entrevistas, tudo. Aí deu esse livrinho aqui, Mochileiros da Fé. Ele é um pouco técnico, porque eu procuro mais os teóricos
das ciências chamadas sociais para tentar entender esse fenômeno. Tem ajudado muito aqueles que querem entender, querem ir um pouco além do cotidiano, querem ir um pouco além do mediano. Quer dizer, eu quero entender melhor esse negócio. Então, o Eli está ali atrás, né? Vem dentro. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 5, eu tenho certeza que você já leu essa passagem, então você vai recordar comigo algumas coisas, não é? Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21, o contexto, Jesus está saindo de Gadara, onde ele encontra um homem, um endemoniado, e ele expulsa os demônios pedem para ir aos porcos, Jesus permite que os demônios vão até os porcos, e depois os porcos se precipitam no abismo, e aquela região o pessoal amava mais os porcos do que as pessoas, eles ficam bravos com Jesus, aquele homem estava livre, mas o problema é que eles perderam os porcos. E eles disseram, Jesus, não é por nada não, mas por favor saia da nossa terra. E expulsou Jesus da terra deles. E aí começa o versículo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. 22. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Agora, a partir do versículo 25, entra uma outra história. É uma mulher que tem um fluxo hemorrágico já há 12 anos. Procurou os médicos, etc., mas não houve solução para o seu problema. E ela vai, olha para Jesus passando, e ela diz, puxa vida, se eu pelo menos tocar a orla do manto desse homem, eu vou ser curada. E ela faz isso, ela toca a orla do manto e ela é curada. Jesus para, diz, para, pessoal, o que foi que aconteceu? Diz, alguém me tocou. Os discípulos olham e dizem, que estranho, todo mundo aqui, uma multidão, te empurra para cá, empurra para lá, e etc. Como alguém tocou? Ele disse que essa pessoa me tocou de uma maneira diferente, porque eu percebi que de mim saiu virtude. Aí os discípulos olham, aí essa mulher, isso aqui sou eu mesmo. E Jesus, no versículo 34, diz, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aí no versículo 35, Jesus está conversando com essa mulher. Mas lembra como a história começou, lá com a filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar? Pai, nós estamos diante das Sagradas Escrituras, da palavra, do hálito de Deus, do hálito que saiu da tua boca e inspirou homens para que escrevessem essa história que acabamos de ler. E certamente a tua palavra não volta vazia, porque o Senhor mesmo vela por ela. Que ela possa chegar até os corações, que ela possa chegar até as mentes e falar aquilo que precisa ser falado.
Tira-nos, Senhor, a tolice de acharmos que podemos entender as coisas espirituais através da razão apenas. Dá-nos fé, humildade para compreendermos as sagradas letras. Nós pedimos isso, suplicando, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Chega esse homem e está com a sua filha doente, e a Bíblia o qualifica. No versículo 22, diz que ele é um dos principais da sinagoga. É interessante, eu preciso fazer essa antessala, essa preparação, porque quando diz que Jairo é um dos principais da sinagoga, basicamente a sinagoga tinha três categorias, uma hierarquia tríplice. Para quem não lembra, a sinagoga ela surge naquele período chamado período interbíblico, que termina lá com Malaquias e começa com Mateus. Algumas Bíblias mais antigas, elas tinham 4 páginas em branco, porque foram 400 anos que Deus não permitiu que nenhum profeta escrevesse nada. Não é que Deus silenciou, nós não sabemos se Deus falou alguma coisa, isso não foi escrito. E nesse período, o templo destruído, os judeus foram forasteiros, são os da dispersão. Então, eles estão se ajuntando na sinagoga para lerem os rolos, para cultuarem, para os seus rituais, etc., etc. Então, surgem as sinagogas. E dentro dessas sinagogas, você tinha 3 categorias, 3 funções básicas. A primeira, que era o principal da sinagoga, esse era Jairo. Quer ver? Abre sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 13, versículo 15. A Bíblia está recheada de passagens que mostram essa vida comunitária dentro das sinagogas. Atos, capítulo 13, versículo 15. Os discípulos estão em Antioquia da Psídia, no versículo 14, e eles vão para a sinagoga. Versículo 15, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas, ou seja, os principais da sinagoga, mandaram dizer-lhes: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, e dizei-a. E aí o Paulo, a primeira viagem, o apóstolo, a primeira viagem missionária dele, ele começa a falar, ele vai nas sinagogas. Porque os irmãos lembram que a igreja, ela é judaica. Ela começa em Atos capítulo 2 com a efusão do Espírito Santo, onde as línguas são derramadas para 120 homens que estão em oração. São todos judeus. Os gentios ou góis, eles vão entrar só em Atos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro, orientado pelo Espírito Santo, vai até a casa de Cornélio. E lá é derramado também o dom do Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro encontra os outros discípulos, rapaz, o que você foi fazer lá? E começa a exortar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse: olha, eu não tenho culpa, se aprove a Deus, derramar também o dom do Espírito Santo sobre os gentios, os góis. Porque o povo judeu não se misturava com o incircunciso, com o não judeu, porque não era povo da aliança. Então a igreja, na sua origem, ela é toda judaica, especialmente a liturgia da igreja é uma liturgia sinagogal. Até hoje, nós temos a nossa liturgia do protestantismo, ela é advinda de uma liturgia sinagogal, aprendida nas sinagogas e transmitida para a igreja primitiva. E isso vai ter ainda muito trabalho, se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, aquele grupo de judaizantes vão atrás do apóstolo Paulo desdizendo porque eles querem manter ainda a tradição judaica. Eles querem que a igreja seja uma igreja judaica, conservando os ritos judaicos. Só em Atos capítulo 15, no primeiro concílio de Jerusalém, presidido por Tiago, eles vão dizer: olha, não precisa mais todo aquele ritual judaico.
E o apóstolo Paulo, como ele é o apóstolo dos gentios, ou seja, direcionado aos gentios, ele é que vai fazer toda essa tradução. Ele é que vai explicar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai começar a mostrar que a Pessa, ou a Páscoa judaica, não é a Páscoa cristã. Ela começa lá em Êxodo capítulo 12, com orientação, vai para Êxodo capítulo 14, quando o povo sai, e ele vai puxar essa saída aqui para explicar na primeira carta aos Coríntios 11, principalmente para judeus e aí também gentios, dizendo, olha, a Páscoa é uma outra concepção. Tem todo um simbolismo, um ritual, como eles são sombras, para explicar a vinda de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui na sinagoga esse principal ou chefe da sinagoga, que é o Jairo. Esse era uma pessoa de respeito. Ele tinha, inclusive, uma legião de soldados romanos à sua mercê, à sua disposição. O principal da sinagoga, ou o chefe da sinagoga, mandava prender e mandava soltar. Ele tinha, inclusive, funções jurídicas. Ele poderia abrir processo, ele poderia ir até o Senado. Era um homem íntegro, de respeitabilidade. Não era qualquer pessoa, ele era destacado entre os seus patrícios. Ele era alguém que se sobressaía, não só por sua posição política, não só por sua posição econômica, não só por sua posição e status social, mas porque também ele conhecia a Torá, a Tanar, ele conhecia o Midrash, ele conhecia toda a teologia judaica. Esse homem é um homem de destaque. O principal da sinagoga é um líder que se destaca da maioria. Ele sai do homem médio e se destaca. Esse é o Jairo. O segundo são os anciãos. Os anciãos são coordenados pelo principal da sinagoga. Quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, você está aí perto, depois de Marcos. Lucas, capítulo 7, versículo 3. Ele está em Cafarnaum, e o servo do centurião adoece, no versículo 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Daí que você vai entender o presbiterato na igreja. Porque no grego, presbítero também tem a ver com ancião. Você tem o principal da sinagoga e você tem os presbíteros, os anciãos, como na sinagoga. Eles ajudavam na condução da liturgia, que era elaborada, dirigida pelo principal da sinagoga. Por isso, o principal da sinagoga precisaria conhecer muito bem toda a história judaica, toda a liturgia, etc, etc. Porque ele que liderava esse corpo de anciãos, esse corpo presbiteral. Era o principal da sinagoga. E, por fim, você tinha o assistente. O assistente era aquele que ele assistenciava na liturgia. Hoje, na sinagoga, chama Hazem. O Hazem, ele vem e canta, por exemplo, é função dele. Então, ele que dirige os cânticos. Todo cântico é com ele. Tem uma hora, não sei se vocês já frequentaram sinagoga, mas tem um véu aqui, um lugar muito parecido com esse, tem um véu, e o assistente entra junto com o principal da sinagoga, hoje rabino, e pega o rolo da Torá. E depois tem uma parte litúrgica que é belíssima, que é a volta da Torá. O assistente vai aqui acompanhado pelo rabino, vai levando o livro, e ele passa no meio do corredor, todos os judeus se ajuntam para tocar na Torá, para ver a Torá passar, reverenciando a Torá que está no meio de nós. A lei que está no meio de nós, depois o assistente traz de novo, guarda a Torá ali, ele que assistencia,
muito parecido com o que nós temos hoje de diácono. O diácono. Essas eram as principais funções dentro da sinagoga. Por exemplo, abre lá, está aí perto, vamos lá, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Eu quero ler um pouco mais extenso, porque depois eu vou voltar aqui para você entender. Lucas capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler até o 21, para que depois a gente volte no texto. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. 15. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Há um momento na liturgia que alguém levanta, é convidado pelo rabino, ou pelo principal da sinagoga, para ler um trecho da Torá, ou um trecho da Tanar. A Tanar são os profetas. Por isso que Jesus vai falar lei e os profetas, Torá e Tanar. 17. Então, lhe deram o livro. Quem deu o livro para Jesus? O assistente. E ele pega Isaías. Geralmente, a leitura já era, olha, você vai ler o trecho tal, tal, tal. Mas Jesus, ele é o principal da sinagoga. Ele vai e diz assim, lê o livro de Isaías, abre o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente. E sentou-se, todos a sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, eu sou o Messias. Eu sou ele. Eu sou esse ao qual o profeta Isaías menciona. Quem é, para quem ele devolve o livro? A Torá? A Taná? Para o assistente. Então, pastor, está tudo certo até aqui, mas e agora, por que o senhor falou toda essa volta? Foi lá no céu, em Perobal, para comprar um pãozinho. Podia comprar um pãozinho aqui do lado, foi lá para Perobal, subdistrito de Magé. Para quê? Por quê? Porque, veja, aqui está um homem como Jairo, um homem destacado, principal da sinagoga, respeitado, conhece religião, que é uma barbaridade, conhece teologia, deu certo, está tudo certo com Jairo. Mas atrás daquela roupa bonita, daquele status, há uma ferida, há um espinho. A sua filha está doente. Há 12 anos essa menina sofre de uma doença e não melhora. Ele já levou para o médico, ele já fez rezas, ele já fez tudo o que podia. Ele é um grande líder, é um líder de mão cheia, um administrador por excelência, um religioso com moral, está tudo certo. Mas atrás disso tudo, lá nos bastidores, a sua filha está doente. Provavelmente Jairo já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus frequentava as sinagogas, ele é judeu. Sábado, sexta-feira, 18 horas, ele já vai para a sinagoga, começa o Shabat. Até as 8 horas do sábado. É o dia eles vão saudar o Shabat, vão saudar o sábado. Jesus já provavelmente passou pela sinagoga de Jairo. Jairo já ouviu falar de Jesus, mas não é tão fácil assim ir até Jesus. Por que não é tão fácil? Ele é o principal, ele é o líder, ele é o cara. Esse cara não é o Roberto Carlos, esse cara, diz Jairo, esse cara sou eu. Como que eu vou até esse?
Como é que ficam os meus amigos sabendo que eu, Jairo, líder de uma sinagoga, fui procurar esse homem de Nazaré, que fica falando que ele é o Messias, que a teologia dele não é muito boa. A teologia dele gera desconfiança. Ele coloca a gente em situações difíceis e mais ainda. Jairo sabe quem são os seguidores. São ex-prostitutas, alcoólatras, ex-leprosos, bandido, gente que rouba impostos. Como eu, alguém que estou numa posição social alta, vou andar, ser um seguidor desse homem aí de Nazaré? Nasce numa cidadezinha medíocre, pequena, não tem escola rabínica de tradição. Ele não disse se ele é de Hillel ou de Shema, que são as duas principais escolas rabínicas da época. Ele é de Shema ou de Hillel? Não tem tradição, ele não tem cabedal, como que eu vou seguir? Como eu, um líder do meu tamanho, vou seguir um homem assim? Não era tão simples para Jairo ir até Jesus de Nazaré. Mas parece que quando não dá mais, ele não aguenta mais, ele resolve ir até Jesus. E veja como ele chega até Jesus, final do versículo 22, vendo, ele prostra-se aos seus pés. Ele faz todo o ritual que a religião pede. Ele vai até Jesus e diz: mestre, e tal, dança, né, se prostra, rola, bate a cabeça. Todo o ritual, ele sabe, ele conhece o ritual. Ele ensina todo o ritual religioso. E ele diz, insistentemente, começa a suplicar, e diz: minha filha está doente, está quase morrendo. O senhor vem, impõe a mão sobre ela vai ser salva e ela vai viverá. Depois o senhor pode ir que eu vou dar uma gorda oferta para o senhor. Como assim? O senhor não entendeu? O senhor vem comigo, vamos até minha casa, o senhor impõe as mãos, ela vai ser salva, vai ser curada e depois o senhor está dispensado. Ele vai a Jesus como um bom religioso. Ele vai a Jesus como líder. Ele vai a Jesus dando as cartas para o mestre. O senhor entendeu? Eu não quero óleo e nem língua estranha, que isso é coisa de pentecostal. Vai com essa canelinha de fogo na minha casa, o senhor sabe que eu sou um homem de respeito, não quero, sem profecia, por favor. Não fica lá, eis que te digo, para com esse negócio. Eu sou um homem sério, histórico, tradicional. O senhor vem, diz a palavra, impõe as mãos, e óleo também não, porque isso é muito brega. Vai ser brega assim, compra aqueles óleos fedidos de Israel, depois fica pondo lá e não, assim não dá, eu não quero. E por favor, põe uma roupa decente. Vá lá, faça exatamente assim. Antes ele usa o ritual religioso, ele se prostra, etc. Mas ele quer dar as cartas para Jesus de como fazer. De como Jesus deveria chegar até a casa dele. Muito parecido com o que eu e você fazemos. Jesus, eu quero casar. Vou ter que repetir pela segunda vez. Quero casar, eu quero um homem assim, 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 assim. E, por favor, não demore que eu estou com pressa, minha idade está chegando. O carro, por favor, quanto tempo eu vou ter que ficar pedindo o carro para o senhor? Aí faz todo aquele ritual religioso, vem na igreja, dá piruleta, baba, sobe a escada, faz de tudo. Tipo assim, não, vem cá e faz o que eu mando. Agora Jesus, lembra que eu disse ontem, ele é tão amoroso, tão bom, ele é sensacional. Olha o que ele faz, no versículo 24. É demais esse Jesus, é demais. Eu fiquei pensando, me colocando, vem um cara assim e começa, eu sei que é tudo essa papagaiada, pastor, o senhor é um homem de Deus, não sei como o senhor não é apóstolo, eu não sei como o senhor não é querubim, eu não sei como o senhor é maravilhoso, então, o senhor pode ir na minha casa visitar minha criança e tal. Ô, rapaz, primeiro, chega dessa hipocrisia, bandido, você vai entrar para falar comigo, e eu não vou fazer o que você quer, não. Não vou fazer. Um raio assim, o cara cai. Mas eu sou um mestre, como que você está falando assim comigo?
tem uma historinha, deixa eu contar, porque ela ilustra bem isso, como o Jairo chega. Diz que tinha uma formiguinha que era viciada por televisão. Não podia ter uma novela, ela não perdia novela. Desde aquelas reprises da tarde, ela emendava a sessão da tarde para não perder a novela das 6. E ficava. E ela ficava sentadinha na cadeira. Aí passou um ratinho, fez um vento, balançou a cadeira, ela caiu. E ela era muito nervosa, estressada. Brigava com tudo e com todos. Né? Gritava mais que um pastor da televisão. Aí ela foi, pegou o rato pelo bigode aqui e disse: você passou na minha casa, fez um vento no horário da TV e eu caí. Ele disse: desculpa, foi o gato. Ela foi no gato, juntou o gato aqui e disse: só o seguinte, você foi atrás do gato, o gato passou, fez, e assim foi no cachorro, e aí o cachorro, até chegar no homem. O homem disse: eu não tenho culpa. A mãe natureza me fez assim. Ela disse, foi para a selva, ela disse: mãe natureza, gritando. A mãe natureza era muito bondosa. Que foi, formiga? Que foi, não? Isso é palhaçada. A mãe natureza disse: calma, calma, que nada. Você está achando que eu sou o quê? Começou a dar uma dura na mãe natureza. A mãe natureza disse: calma, formiguinha, sobe aqui, vem cá. Conta, o que aconteceu? Mas eu te criei com tanto amor. Que nada, essa vozinha aí não me impressiona. A senhora também é culpada. E foi contando que o cachorro correu atrás do gato, foi falando da mãe natureza, tentou acalmar, né? Que é um remédio, um copo com açúcar. Não quero nada, não preciso, não estou nervosa. E a mãe natureza foi tentando acalmar. A mãe natureza: você não acha que você está falando muito? Não. Você não acha que... Eu fico, às vezes, pensando que Deus poderia e teria toda a autoridade para fazer com... Vem cá, meu irmão. Sabe aqueles irmãos? Né? Tem alguns, vira e mexe, você encontra alguns na igreja, que você diz: não, vem cá. O que foi, irmã? Não, irmã, calma, irmã. Né? E ao invés disso, Jesus diz: tá bom, Jairo, eu vou andar com você. É um Deus que resolve caminhar com aqueles que acham que pode dar ordem. E eu acho que Jairo saiu comigo assim. O pessoal estava do lado dele e disse assim: vocês estão aí correndo? Não, eu vou lá, chego para Jesus, pego o pastor a hora que eu quero, faço o que eu quero, ele vai, eu ligo, eu resolvo tal. E Jesus olha e diz: tá bom, eu vou caminhar com você um pouco. E ele vai caminhando, e grande multidão o seguia. Mas aí entra algo inesperado. É uma mulher que está sofrendo, e Jesus para, não só para curá-la, como para conversar com ela. E ele não só a cura, como também presta atenção nessa mulher. E eu fico imaginando Jairo, dizendo: minha filha está doente. Rapaz, ela já está no final. Esse homem vai ficar conversando? Até que horas que ele vai ficar conversando? Já curou, está curado, vamos embora. Está curado, curou, pronto, agradece, dá um abraço, um beijo, vamos embora. Porque aqui tem horário, a minha filha está doente e tal. E ele olha para o mestre conversando, o mestre falando, o mestre batendo papo. Você já teve essa sensação de que o mestre se atrasou? Toda hora, né? Você acha que o mestre, mas ele tem o tempo certo, e ele está andando com os seus filhos para ensiná-los. Calma, não é assim, não é na hora que você quer, não é do jeito que você quer, não é da maneira que você quer. E nós que somos igreja, nós usamos a religião muito. Somos religiosos tanto quanto Jairo, achando que vamos provocar o coração de Deus com algumas coisas. Eu vi um pastor na televisão e ele gritando e dizendo: Deus, se o Senhor não curar, eu rasgo a Bíblia. E quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando: Deus lá no céu, né? Soberano. E ele: eu vou rasgar a Bíblia. Aí Deus deu: não, filho, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu vou rasgar a tua Bíblia. Não, Miguel, Gabriel, chega todo mundo aqui, querubim, serafim, todo mundo, junta. Que foi? Ele vai rasgar a Bíblia. Ele falou isso na televisão. Estou esperando, hein? Mais um pouquinho. Não, Deus, não, minha palavra não. O senhor é obrigado. E ele continua: o senhor é obrigado. O senhor é obrigado, tá? Ele disse: o senhor está amarrado nas suas promessas. E se isso não se cumpriu...
E eu fico imaginando o soberano, desesperado, pedindo, dá bênção para ele antes que ele rasga. Os anjos, tá bom, vamos todo mundo lá. Para os céus por causa dele. Parece que somos filhos mimados o tempo inteiro querendo mandar em Deus. O tempo inteiro querendo dizer para Deus como ele deve fazer. E ele está aqui, olhando para aquela mulher, e ele está falando, versículo 35, ele está conversando. Jairo, Jesus, vamos embora. Calma, tem outras coisas para fazer aqui. A minha é mais importante. A minha dor é mais dor do que qualquer outra. A minha filha é a minha princesinha. E nós vivemos hoje, né, nesse contexto das princesinhas do papai e dos príncipezinhos da mamãe. Esse período filiarcal, não mais patriarcal, mas filiarcal, onde os filhos ditam as regras. E se o filho ameaçar uma depressão, a gente morre. Chama os psicólogos, chama o pastor, bispo, chama todo mundo. Meu filho diz que provavelmente, quem sabe, talvez, ele vai entrar numa depressão. Chama todo mundo, imagina o meu príncipe, a minha princesa. E esse período filiarcal, onde os filhos mandam e desmandam. Imagina Jairo aqui. A princesinha dele está dodói. A princesinha dele está dodói, vai morrer. Como o mestre ousa curar uma outra pessoa? Como quem o mestre pensa, quem o senhor pensa que é? Eu sou Deus. E porque o senhor é Deus, o senhor acha que pode fazer o que quiser? Ele disse, posso. Ah, sim, tá bom, vamos ver então, vamos ver se o senhor pode fazer o que o senhor quer. Se o senhor continuar achando que é Deus assim, e fazer o que quer, eu vou deixar o senhor. Ah, não, filho, não me deixa. Ah, e o papai vai chorar. Chora, não estou nem aí. Ou me dá a minha bicicleta que eu vou embora. Esse não é o Deus da Bíblia. E Jairo tem que aprender isso. E veja, eles se demoram, mestre. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha morreu, it's over. The game is over. Acabou, porque ainda incomodas o mestre. Ó, acabou, a princesinha morreu. Você imagina a cabeça de Jairo? Ó, quanto que eu estou falando para o senhor, ó. O senhor ficou aqui batendo papo. Eu já tinha pedido. Eu até adorei. Lembra que eu me prostrei? Depois não vai dizer que eu não vim na igreja. Eu não via na igreja? Vinha. Eu ia na igreja. Agora é a sua parte, Deus. Olha aí, ó. Pisou na bola mais uma vez. Eu fiz, adorei, pedi, insisti, agora ficou assim? Ficou barato assim, agora morreu, e agora? Mas, graças a Deus, ele ficou quietinho. E aí parece que Jesus diz, agora você vai entender que sou eu que tomo a frente. Eu é que faço. O único direito que você tem é de obedecer. O único direito que lhe compete é servir. O único direito que lhe compete é me amar. Mas o tempo é meu. A direção é minha. E quando veio essa notícia, eu creio que Jairo jogou todas as suas armas no chão. Porque Deus não age enquanto nós não jogarmos as nossas armas no chão. Nós não tiramos a mão do volante em nenhum momento. A gente entra no carro e diz, Jesus, pode entrar que eu te levo. E abre a porta do passageiro. Abre o banco de trás e Jesus diz, não, filhão, é eu que vou dirigir. Não, imagina. Imagina, mestre, sou eu. É a filha que diz, pai, deixa que eu vou pegar só a Maroc. A minha Maroc não, a minha é minha. Essa aí você não mexe, você tem o teu carro. E nós constantemente ficamos abrindo a porta do passageiro, dizendo, volante é comigo, eu acelero, eu diminuo, eu ponho a marcha. E Jesus disse, não, eu que estou no volante. Porque naquela cruz, ele comprou a mim e a você. Quer ver uma coisa? Ele me ajuda aqui. Esse livro custa R$25, tá? Você vai comprar. Me dá o dinheiro aqui, simbolicamente. Pronto. A quem pertence esse livro? De quem que é esse livro agora? Do Eli? Agora imagine, Eli, sobe aqui. Eu ficar assim, daqui ali, e começar a arriscar, o que é que você vai falar? Não, mas eu estou pegando só um pouquinho aqui, fazendo o que eu quero. O livro é dele.
Ele diz, eu quero ler. Não, eu estou lendo agora. Eu posso falar isso para ele? Eu posso riscar do jeito que eu quero? Eu posso fazer desse livro o que eu quero? Obrigado, Eli. Porque o livro é dele. Quem comprou a sua vida? Quem pagou pela sua vida? Você pode fazer da sua vida o que quiser? Tem um irmão lá que eu estou com ele há uns 2 ou 3 anos. Ligo, mando e-mail, falo, ele diz, eu não piso na igreja, tenho um voto com Deus. Qual que é o voto que você tem com Deus, meu filho? Eu não piso na igreja enquanto Ele não me der minha casa própria. Ele mora numa casa simples, e ele disse, eu não piso. Eu disse, você enlouqueceu. Você ficou louco. Ele disse, não, eu não ponho meu pé na igreja, enquanto Deus não me der a minha casa própria. Ele não percebe como ele está se afastando paulatinamente de Deus. Eu fico imaginando como nós temos essa síndrome de Jairo, de pôr o dedo no nariz de Cristo e dizer o que Ele tem que fazer e da maneira que eu quero que sejam as coisas. Eu quero a tua cura, mas quero assim, assim, assim. Eu quero que, mas eu quero a igreja assim, assim, assim. Eu quero isso, mas quero assim. Eu que estou no controle. Jesus diz, larga o controle. Quando Jairo recebeu a notícia e diz, morreu. Aí Jesus entra em cena. Aí Jesus entrou e disse ao chefe da sinagoga, Jairo, não tenha medo. Agora é a hora de crer. Agora é a hora de quem tem que entrar em cena. Agora é a hora de quem vai liderar. 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Ele olha e diz, eu estou no controle. É você, pode sair. Vai esse só, acabou. Por quê? Porque eu quero gente que creia comigo. Eu quero andar com discípulos, eu quero andar com amigos. Você não vai, você é um incrédulo, você é um carnal, vem cá, esse. Chegando a casa, versículo 38, viu Jesus alvoroço que chorava e os que pranteavam muito. Eram as carpideiras lá de Jeremias 17. Você tem carpideira, gente paga profissionalmente para chorar. E fazia o alvoroço. Ela chegava no meio do velório, chorando. Fingia que desmaiava, ia lá. Eram tudo pagas. Eram profissionais, carpideiras. Por isso que Jesus diz aqui no texto, alvoroço. Elas não só choravam, mas faziam um jogo de cena incrível. Quem olhava dizia, nossa, como ela amava o defunto. Amava nada, ela estava sendo paga para fazer aquilo que estava fazendo. E aí Jesus olha, entra nessa cena e diz, essa menina não está morta, ela apenas dorme, versículo 39. Ela está dormindo. Qual é a reação? Começaram a rir no versículo 40. Gente que é paga para fazer o que faz, em termos de religião, de sentimento, eles zombam da fé, eles zombam do mestre. Essa gente não tem parte com o mestre. Quando o mestre fala, eles levam na brincadeira, porque a vida deles é uma palhaçada. Eles só estão nesse negócio porque são pagos. São profissionais muito bem pagos para fazer o que fazem. Aí fazem toda essa papagaiada. Quando chega o mestre e fala a verdade, diz aqui tem o sobrenatural, aqui tem o transcendente, aqui tem Jesus de Nazaré, eles começam a rir, porque eles não creem mais nada. A única coisa que move o coração deles e a vida é um bom salário no final do mês. Essa gente aqui. Primeira coisa que Jesus manda dizer, esses são os primeiros a saírem da sala. Porque vocês não têm sentimento nenhum, vocês não têm ligação nem comprometimento nenhum com essa menina. Vocês não têm laço de responsabilidade, de seriedade, de vida com essa menina. Pode cair fora daqui. Vocês choram porque são profissionais do choro. Não porque vocês amam. Não porque vocês sentem a perda. Não porque vocês entenderam que a morte não tem contexto no reino da vida. Então vocês, por favor, são os primeiros a sair. Jesus bota para fora esse pessoal aí. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E ele vai lá no cenário da morte, diz, Jairo, eu estou no comando, pode vir, tira esses profissionais aí, esses pastores profissionais mandam embora. Vem aqui que nós vamos falar de coisa séria.
Versículo 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E ficaram todos sobremodo admirados. Ficaram dizendo, que isso? Que poder é esse? Que religião é essa? Eu creio que o próprio Jairo, se há anos que eu frequento a sinagoga, mas não vi autoridade como essa. E Jesus dizendo, está vendo, eu lidero, eu sou autoridade, eu estou no comando, eu coordeno, esse negócio é meu. Quanto a você, não temas, crê somente, Jairo. Eu quero que você creia. Jairo vai buscar uma cura e sai com a ressurreição. Ele vai buscar uma simples cura e vem dando ordens para Cristo, e Cristo diz, eu tenho mais para você. Eu tenho a ressurreição, é inevitável a minha morte, é inevitável que eu morra, mas há um plano maior da parte de Deus que é a ressurreição. E vamos começar aqui com a sua filha, Jairo. Mas você precisa crer somente. Ninguém há que produza a glória de Deus a não ser Ele mesmo. E aqueles que se achegam a Ele têm que chegar com fé. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 2, por favor. Hebreus capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14. Vamos do 13, por favor. Eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, é um prenúncio da falência, da quebra, da vitória sobre a morte. É algo mais que Deus tem a realizar, é algo mais que ele tinha, que estava na cabeça do Senhor. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele está dizendo, o poder da morte não terá mais vitória. Paulo brinca com isso. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Aonde que está a tua força? O mestre chegou, o reino foi inaugurado. Ele está entre nós. A vida está nele, só deixa o comando. Deixa ele conduzir, deixa ele levar. O apóstolo Pedro teve que aprender isso a duras penas. Vamos abrir só um último texto. João, capítulo 21. Jesus diz algo incrível, pergunta por 3 vezes se Pedro ama. Ele disse, Senhor, tu sabes. E aí, a partir do versículo 18 de João, capítulo 21, ele diz, em verdade te digo, Pedro. Pedro, você é o cara que chega e faz, manda, você é um Jairão. Ele diz, mas vai chegar um tempo que quando você é moço, você se vestia a ti mesmo, andava onde queria, mas quando você for velho, eu vou te ensinar uma lição que você vai ter que entender, ainda que seja na sua velhice. Estenderás as tuas mãos e outro te vestirá, te cingirá, e vai te levar por onde você muitas vezes não quer ir. E a vida cristã é assim. Você tem que estender a mão e deixar que Ele te leve. Pedro teve que entender isso no final da vida. Diz, Pedro, você é novo, você é valente, você vai para onde quer, veste as calças sozinho, mas vai chegar um tempo, e vai ser no auge, no pico da tua maturidade. Quando você tiver com um caráter bonito, igual o meu, você vai entender. Você vai entender a vida cristã.
você estende a mão e deixa que alguém te leve. Juízes fala sobre um valente, um homem que fez um voto de nazireu. Mas aí ele colocou os olhos numa filisteia. E Deus disse, olha, esse casamento misto não vai dar certo. Você vai se ajuntar com outros povos, se aliançar com outros deuses. Ô, Sansão, esse negócio não vai dar certo. E aqueles mesmos olhos que fitaram aquela mulher foram os olhos que foram furados pelo próprio povo dessa mulher. Em Juízes 16, ele está lá no moinho, e as crianças passam zombando dele, dizendo, esse aí era o valentão, esse aí que com uma queixada de burro fresca matou 1000 filisteus, ele não é de nada, Sansão não é de nada, só come marmelada, corintiano e tal, e não sei o quê. E zombando. E eu fico imaginando, com cadeias de bronze, e Deus diz, está vendo, Sansão? Sem a minha força. Porque quando Dalila descobre o coração dele, leia o texto depois, Juízes 16, percebe que a força dele está nos cabelos, mas não está nos cabelos. Está no compromisso que ele tinha com Deus vivo. Ele tem um voto, não com seus cabelos, ou de tocar em animal já morto, ou de não beber vinho, mas é um voto com Deus. E ele brinca com isso. Tem muita gente que brinca com a unção de Deus. Gente que tem ministério, gente que tem vida com Deus e brinca. Me diz, Sansão, como é que você tem força? Tem que me amarrar com corda fresca. Aí ela amarra e diz, Sansão, os filisteus, Sansão, você não me diz. Brincadeirinha. Brincadeirinha, enganei um bobo na casa. E fica brincando com a unção de Deus, com o ministério ao qual Deus chamou. Deus, então, e brinca aqui, brinca lá. Uma hora, Dalila colocou ele no colo. Sansão, de onde vem essa força? Ele já está completamente encantado por Dalila. E ele diz, essas tranças. Mas não era das tranças, era do voto que ele sabe que teve com Deus dele. Mas aquele voto para ele, né? E ele brinca, brincadeirinho, é um fanfarrão. Olha os filisteus, ela tinha raspado a cabeça dele. E tesoura não poderia passar nada na cabeça dele, mas passou, ele se permitiu, porque ele estava dormindo, brincando. E aí quando ele acorda, ele não tem força, e agora ele é motivo de diversão de criança filisteia. Levam ele para Disney filisteia. E aí ele está lá, ele é brincadeirinha, querem ver o valente de Israel? Está aí o bobão. Está aí o bobão. Cego, empurrando o tempo todo. Mas chega uma hora, e aí o pessoal não percebe, lê o texto, diz assim, o cabelo dele começou a crescer. Os filisteus não perceberam, os homens não perceberam, as crianças não perceberam, mas Deus percebeu. Porque é assim que acontece com os homens de Deus, com as mulheres de Deus. A gente passa por situações difíceis, mas o cabelo vai crescendo, mesmo quando nós brincamos com o ministério, com as coisas de Deus, mesmo quando nós damos de ombros para as coisas de Deus, ainda assim, na sua infinita misericórdia, como fez com Jairo, ele segue a gente. Ele diz, eu vou caminhar com você. Você está brincando, né? Você está indo para cá, está indo para lá e tal. Eu estou com você. Eu não vou te deixar, não. E aí você fica, vou fazer agora isso, tá bom. Agora eu vou fazer aquilo, tá bom, filha, vamos andando, filha. E aí o cabelo dele cresce, e ele chama o menininho, diz, por favor, me leve pela última vez. Onde estão aqui as colunas que seguram o templo de Dagon? Onde estão as colunas? Agora ele está cego. Ele já não faz mais o que quer, ele é conduzido por uma criança. E às vezes Deus precisa colocar crianças para conduzir a gente.
Homens tão fortes, valentes, corajosos, heróis, homens de guerra, homens e mulheres cheios das coisas. E Deus diz, eu vou usar uma mula para falar com você. Eu vou usar uma criança. E parece que quando Sansão olha e diz, agora eu entendi, realmente não tem. Você me pode aqui me conduzir? E quando ele põe a mão nas duas colunas, ele diz, Deus, me dá força pela última vez. Eu vou morrer. Você entendeu, Sansão? Eu vou morrer. E diz que 3.000 filisteus morreram. E aqueles que Sansão matou na sua morte foram muito mais do que ele matou em toda a sua vida. Quando ele morre para si, quando ele acaba, quando ele se deixa ser conduzido por uma criança, a única coisa que ele pede, ele diz, eu entendi, Deus, é a tua força. Se eu empurrar aqui, eu vou ficar a noite inteira, vou morrer de cãibra, e isso não vai se mexer. Mas agora, com a tua força, vai ser diferente. Dagon não vai ficar em pé. Dagon vai cair, e eles vão escrever que é por um homem cego. Um homem que foi guiado por uma criança, mas um homem quebrantado. Um homem que não podia ver nem a direção para onde ia, mas se submeteu ao seu Senhor, e ele o conduziu. A mesma coisa com Pedro. Pedro, no final da tua vida, você vai entender uma das maiores lições que um homem pode aprender. É ser guiado por Deus. É morrer para si. Jairo, você é religioso, doutor em teologia, é respeitado na sociedade, está tudo certo. Mas você precisa aprender a ser guiado por mim. Você precisa morrer para você. Entendeu, Pedro? Entendeu, Sansão? Entendeu, Saul? Não entendi. Então você vai perder o reinado. Sansão não é a tua força. Samuel, você entendeu? Não é por sacrifícios. O homem vê a aparência, mas eu vejo o interior. Eu vejo gente quebrantada, que estende a mão e diz, conduz-me aonde o Senhor quiser. Onde o Senhor desejar. Sou peregrino e errante aqui. Fala onde o Senhor quer. O que é que o Senhor quer?